Olá, eu sou a Tati Moço Eu sou a Beatriz Olivier. e nós estamos aqui para descomplicar o autoconhecimento para você destravar o seu maior potencial. Você convive com pessoas difíceis no seu dia a dia? Você tem que lidar com elas e às vezes acha complicado lidar com essas pessoas? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Como lidar com pessoas difíceis. Mas antes de falar sobre dificuldades, vamos falar sobre coisas boas. O nosso apoiador, a Brasil Frutti, é uma empresa que trabalha com produtos naturais, petiscos saudáveis, uma alternativa muito bacana para os ultraprocessados. Então, vocês vão conhecendo um pouquinho mais sobre cada produto. Essa daqui é a castanha de caju, deliciosíssima. Tem várias versões, potinho, o saquinho super bom para levar também. Mas vamos para o tema difícil agora. Pessoas difíceis. Tati, você lida com pessoas difíceis? O que são pessoas difíceis pra você? Pessoas difíceis pra mim, embora eu saiba que elas não fazem isso de propósito, são as pessoas que reclamam demais. Gente, eu tenho preguiça das pessoas que só reclamam. Muita preguiça, assim. É difícil pra mim conviver com pessoas que reclamam muito. E você tem essa consciência do porquê que isso te incomoda? Por que essas pessoas são difíceis pra você? Pois é, eu já pensei um pouco sobre isso, assim. Essas pessoas drenam um pouco da minha energia, né? Porque o ambiente onde a gente tá e as pessoas com as quais a gente se relaciona, elas nos contaminam, né? Então, as pessoas que são... Se a gente chega num lugar que as pessoas estão animadas, felizes, a gente fica também um pouco mais disposto, um pouco mais animado. Quando a gente chega num lugar onde as pessoas só reclamam e estão ali chateadas, a gente também muda um pouquinho o nosso humor, né? Tem as pessoas têm esse impacto, né, na nossa vida, assim como a gente tem na vida das pessoas. Com certeza. Então, é isso, assim, essas pessoas que reclamam muito, elas acabam drenando um pouco da minha energia. Eu sei que elas não fazem isso de propósito, eu acho que até é um ponto interessante da gente perceber, né? Assim, não é de propósito, as pessoas, ninguém acorda querendo ser difícil. Vou provocar alguém hoje, vou ser Serei difícil, chata, né? serei Então, hoje a chata. Não é de propósito, né? Eu acho que a gente precisa também entender um pouco isso para que a gente possa tornar essas relações mais fáceis. Porque as pessoas também têm dias difíceis. A gente precisa considerar tudo que acontece, né? Sim. Por trás desse comportamento. E aí acho que algo muito relevante da gente falar aqui é sobre as dificuldades que a gente encontra nas outras pessoas terem muito a ver com as nossas expectativas sobre aquelas pessoas. Inclusive, algo que eu passei a perceber dentro da própria maternidade, né? É aquela expectativa que a gente tem sobre as crianças, né? A gente rotula as crianças, né? Nossa, que criança difícil. Quando o quê? Ela não se comporta como a gente espera, como a gente precisa. Às vezes tá com pressa, né? A criança tem lá tem determinado comportamento que naquele momento não nos cabe, não atendeu a nossa expectativa. O horário. Aí a criança é difícil, não é verdade? Isso para todas as pessoas, isso se estende, né? A gente tem isso com dias também, né? Às vezes a gente diz, poxa, que dia difícil. E claro que a gente tem dias difíceis, mas às vezes a gente recebe uma notícia muito ruim, acontece algo muito ruim. Mas muitos dos dias que a gente considera difíceis, eles só não atenderam às nossas expectativas. Exatamente. Então, essa ideia de pessoas difíceis está muito relacionada, como você disse, às expectativas que a gente tem sobre as pessoas, o quanto as pessoas estão satisfazendo ou não as nossas necessidades. Então, é uma pergunta que a gente sempre precisa se fazer. O que faz com que eu considere uma pessoa difícil? Como você me perguntou, por que pessoas que reclamam demais são pessoas difíceis para mim? E eu entendo, essas pessoas drenam a minha energia. E aí eu posso, então, também dar um limite, né, para essa relação. Eu fico até um pouco. Eu entendo que aquilo diz muito sobre a minha forma de viver, de me relacionar. E não é culpa somente do outro, porque a gente impacta muito nas relações, é uma coisa que a gente precisa considerar também, né, Bê? Nós muitas vezes podemos ser também a pessoa difícil com certeza. pra vida de outras pessoas. Com certeza somos muitas vezes difíceis pro outro também, carregando os nossos padrões, as nossas tendências, né, os nossos hábitos. Você se considera uma pessoa difícil? Me considero uma pessoa difícil, mas hoje uma pessoa difícil com um pouco mais de consciência, sabe? Por conta de todo esse trabalho que eu tenho e compromisso com o autoconhecimento, que é o que inclusive me possibilita enxergar o comportamento que eu considero difícil no outro de uma outra forma.
né? Com Mas mais empatia. Mas você se considera difícil porque você percebe aquele comportamento como algo difícil das pessoas lidarem? Ou você se considera difícil porque as pessoas dizem que você é difícil? Os dois. Os dois. Os dois. Então, se até colocando aqui um exemplo prático, real. O meu marido vem de uma cultura diferente. Ele vem de um outro país. Ele carrega, né, outros padrões culturais, outros comportamentos. Para ele lidar com os meus padrões, né, inclusive os da minha família. Se você perguntar para ele, o que você acha da família da sua esposa? Ele vai falar complicado, difícil. Porque existe uma tendência de opinar e de esperar que a pessoa haja de acordo com aquilo que a gente enxerga como sendo o ideal, né? Sim. Então, por exemplo, ele dirigindo ontem na estrada, com os meus pais no carro, eu no carro, e a cada 5 minutos alguém falava alguma coisa. Você vai ficar nessa pista, mas você tá atrás de um caminhão, vai mais rápido, vai mais devagar, sabe? Para ele isso é muito difícil. É um padrão de comportamento que ele não estava acostumado e que ele considera difícil, né? Então, conscientemente, hoje em dia, eu me policio para que isso não sufoque o Sitze, por exemplo, né? Sim, isso também é importante a gente perceber, que a partir do momento que a gente compreende que tem a ver com a cultura da pessoa, com a forma como ela enxerga a vida, ela não acha a gente difícil de propósito. São formas diferentes, são desencaixes, às vezes, de valores. Então, o fato de uma pessoa ser difícil não significa necessariamente que ela está fazendo de propósito, obviamente, mas ela está muitas vezes honrando a forma dela ser. E uma coisa que é interessante, né? Muitas vezes a gente é difícil com as pessoas mais próximas, que a gente sente uma liberdade maior. Sim. Uma intimidade maior. A gente tende a ser mais nós mesmas com as pessoas que nos conhecem, né? Então são as pessoas que conhecem a gente verdadeiramente, essencialmente, a gente tende a ser mais difícil com essas pessoas, como se essas pessoas tivessem quase que obrigação de nos aceitar como somos, né? E quantas vezes a gente tenta mudar o jeito do outro, né? Quando a gente diz, você é muito difícil, então eu espero que a pessoa faça do meu jeito. Isso é justo também, sabe? Então quantas pessoas são muito adoradas por outras porque são boazinhas, elas fazem tudo como as pessoas esperam que elas façam, mas muitas vezes tem sofrimento aí também, né? Muito ajuste para não também ser não uma é pessoa saudável. difícil. Também não é. Exatamente. E gerar essa expectativa no outro é algo que aprisiona a gente, sufoca o outro, né? Porque a gente tem autonomia, a gente consegue gerenciar o quê? Nós mesmos. Mudar o quê? Nosso próprio comportamento. Então, enquanto a gente fica ali preso, esperando que o outro mude, haja de acordo, melhor esperar sentado, né? E isso aprisiona mesmo. Quando você começa a perceber, né, que você tem ali autonomia para gerenciar suas próprias respostas com relação ao outro, de repente, Beatriz fica quietinha no carro, né? vai poupar algumas reações que para mim são indesejadas, por exemplo, né? A gente começa a sentir um pouco mais de liberdade nesse sentido, porque a gente só tem controle da gente mesmo. Pois é, e a gente tendo essa consciência, né, que você falou, a gente tem controle sobre as nossas ações. E aí a gente consegue também entender o quanto o nosso movimento impacta nessa relação com pessoas que a gente considera difíceis, né? Então, já que a gente não pode mudar o outro, eu preciso entender que eu impacto muito na vida dessa outra pessoa, nas respostas que ela traz. E eu acho que antes disso ainda, né, Bê? Todas as pessoas têm uma história de vida. E muitos dos comportamentos que as pessoas têm, eles são de fato patrocinados por essas histórias. Sem dúvida. Não que a gente precise aceitar, né? A pessoa, ela é assim por conta de algo que aconteceu na vida dela e eu tenho que aceitar, né? Mas é a gente entender um pouco sobre a ideia de empatia. Sim. Caiu num lugar um pouco comum, assim, essa palavra, mas ela é necessária, assim, a gente praticar, não só falar, mas praticar. Que é um pouco dessa ideia de eu me coloco no lugar do outro. Eu falo um pouco assim que hoje eu tenho a clínica, tenho uma equipe lá. Eu entendo o quanto é difícil empreender. E às vezes eu vou num restaurante, eu vou ao banheiro e acabou o papel higiênico, assim. Eu pego aquele rolinho que está ali, o reserva. Ela repõe. E repõe, gente, porque eu tenho empatia pela pessoa que
gerencia aquele lugar, sabe? Eu sei o quanto é difícil. E quando a gente olha um pouco do lugar do outro, a gente tem uma compreensão muito diferente. Eu fui CLT muitos anos também antes de empreender. Então, eu sei que se a gente toma o nosso lugar de forma exclusiva e reclama do outro, isso não gera nenhuma transformação na relação. Então, eu preciso olhar assim, eu entendo o meu lugar, eu entendo o lugar do outro, e como é que a gente pode conviver em harmonia? São valores diferentes, são histórias de vidas diferentes. Se reclamar não resolve, como é que eu posso compreender? E aí, consequentemente, também esperar um pouco mais dessa compreensão do outro, né? Porque ninguém faz de propósito. Isso é um fato. Ninguém resolve ser chato de propósito. E essa chatice, muitas vezes, é uma chatice que a gente rotula as pessoas. Fulano é difícil. E aí, às vezes, a pessoa tá fazendo o melhor dela. Um grande esforço. E a gente nem dá a validade. Não olha, a gente não percebe, a gente não considera, porque ainda não atendeu às nossas necessidades. Sim, né? mas sabe que esse movimento começar por si facilita, por isso que o autoconhecimento, ele é uma chave, uma grande virada. Se a gente coloca nesse movimento constante de se analisar, né, e conseguir se perceber, putz, sou chata. Fica mais fácil de você entender o que está por trás da sua própria chatice, das suas próprias exigências, próprias demandas, né? E aí sim, é o que você disse, você a partir do momento que você teve a clínica, você esteve naquela posição e percebe as próprias dificuldades, as próprias, né? O quanto é trabalhoso. Sim. Você começou a perceber também, dentro de um outro estabelecimento que pertence a outra pessoa, que também pode ser difícil para ela. Exatamente. Foi a partir de uma vivência individual. Então, assim, por isso que a gente fala de autoconhecimento. Autoconhecimento é isso, é essa prática diária de falar, putz, eu estou sendo chata. Hoje, né, nesses momentos, eu estou sendo uma pessoa difícil, mas com empatia também por si. Né? Não assim, estou com paixão, né? Mas essa coisa, tudo bem. Por conta disso, carrego esse hábito, essa tendência, posso a partir disso me reconstruir, né? Enxergar o outro como uma pessoa também falível, com as próprias dificuldades, né? E que gera esse sentimento automático praticamente, né? De empatia. Porque muitas vezes a gente procura falar de pessoas difíceis com outras pessoas que vão validar aquela nossa opinião. A gente nunca vai falar com a pessoa que acha o contrário, que acha a pessoa bacana. Porque parece que a gente quer um colo, a gente quer que alguém valide aquela nossa opinião. Parece que aquilo, uau, não sou só eu quem penso isso. Mas isso não resolve, né? Então, o autoconhecimento traz justamente essa ideia de que eu sou difícil. Ou seja, eu sei que pessoas são difíceis, eu sei que as outras pessoas vão ser difíceis. E como é que a gente pode conviver em harmonia apesar de sermos difíceis? E então o difícil é muito relativo, né? Tem pessoas que eu posso considerar difíceis que você não vai considerar. Porque às vezes é essa conexão de valores. O difícil do outro, muitas vezes, está desalinhado com o meu valor. E aí, isso me gera incômodo. Não necessariamente a pessoa é verdadeiramente uma pessoa difícil para todo mundo. Então, muitas vezes, quando a gente rotula uma pessoa como uma pessoa difícil, a gente não está olhando para aquela pessoa que nós somos também. Para as dificuldades que também nós temos, para a chatice que também nós temos. Sim. Porque aí a gente consegue ter uma empatia pelo outro humano também, né? Considerando essas falhas. E muito do que a gente considera difícil no outro diz algo sobre nós, né? Onde que esse aspecto difícil no outro me toca? Que parte? Porque é exatamente isso que de repente pode te incomodar e não me incomodar e vice-versa. Existe algo naquele comportamento específico que me toca em alguma parte que eu também tenho oportunidade de observar aí, né? As relações existem para isso. Né? E a gente não consegue se ajustar para cada pessoa, né? Então não é olhar assim, olha, essa pessoa é desse jeito, com ela eu vou me relacionar dessa forma. Essa pessoa é desse outro jeito. A gente não consegue ser tantas pessoas diferentes para nos relacionar com tantas pessoas diferentes. Por isso que a gente precisa entender um pouquinho mais sobre nós, quem eu sou para as pessoas, né? Porque isso vai trazer um reflexo de quem as pessoas vão ser comigo, né? E a gente tendo consciência de quem nós somos, a gente gera também menos expectativas com relação ao que os outros vão oferecer pra gente,
né? A gente impacta muito nas relações, por isso que é muito importante, antes da gente apontar o dedo pro outro, a gente olhar pro nosso próprio umbigo. Isso a gente não faz porque às vezes a gente tem que reconhecer a nossa chatice, mas é o que transforma. Porque parte da gente é essa mudança nas relações que a gente quer ter. Sabe que tem uma frase que eu gosto muito, é uma pergunta, na verdade, que diz: qual é a sua responsabilidade na desordem pela qual você se queixa? E a gente tem que prestar atenção nisso, porque a gente afeta muito as relações. Então, nós estamos sendo quem para essas pessoas difíceis? Será que nós estamos facilitando também essas relações? Muitas vezes não. Então, por isso que a gente precisa olhar para o nosso papel nessas relações, porque aí a gente consegue ser objeto de transformação de pessoas difíceis para pessoas menos difíceis. Então, vamos fazer a nossa parte também para transformar as relações, já que a gente não pode mudar as pessoas, que a gente possa mudar as relações a partir da mudança que a gente provoca a partir de nós mesmas, né? Isso é muito bom. E é isso! Gostei do nosso papo! Eu também adorei nosso papo! Hoje vamos lidar com as pessoas difíceis de uma forma muito mais fácil, né, Tati? É isso! Muito obrigada pela sua audiência. Até o próximo episódio. Até o próximo!